Pessoal, nossa quarta parábola agora, nós vamos estudar Mateus 13, versículo 33 até o 35, a parábola do fermento, né? O fermento na massa. Então, abra sua Bíblia aí, vamos estudar a nossa parábola, as parábolas do reino. Ó, Mateus 13, versículo 33. Abra sua Bíblia aí, vamos ler junto aí, ó. Outra parábola lhes disse, Jesus, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Essa passagem é muito boa. Tudo isto disse Jesus por parábolas. A multidão, né? Por parábolas, a multidão. E nada lhes falava sem parábolas. É a profecia de Isaías, né? Ao 35. Por que ele falava em parábolas? Aqui, ó. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Forte, hein? Olha o 33. Deixa eu ler aqui de novo. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Na versão restauração, eu tenho essa versão restauração. É muito boa, só tem o Novo Testamento. É a versão original do grego traduzido. Só que visando o reino, né? Sempre o reino. Gente, não tem igual. Eu até recomendo para vocês. Eu esqueci de pegar, eu ia mostrar para vocês a Bíblia. Mas acho que vocês comprando a versão restauração, chama versão restauração, só tem o Novo Testamento dela. Se eu não me engano, você vai pagar aí uns 130, 120 reais, mas compensa, hein? Compensa. Eu recomendo vocês comprarem, tá? Ela tem um modo certo de ser usada, é muito boa. Então, nessa versão restauração, a palavra aqui, ó, que diz introduz, que uma mulher toma e introduz. Na versão restauração, está escrito que escondeu. Está bem no original. Quando ela introduziu, ou seja, ela escondeu. Ou seja, nessa versão da restauração, nos dá a ideia que esta mulher colocou escondido esse fermento nessa farinha. Ela escondeu o fermento na farinha. Então, essa parábola tem a ver com o fermento. Tem a ver com o fermento. E para que nós possamos compreender, nós temos que saber o que significa o fermento na Bíblia. Nós vamos ter que saber o que significa o fermento na Bíblia. Ah, Danilo, fermento na Bíblia significa pecado. Ah, Danilo, eu não sei o que significa. Mas eu tenho dúvida. Nós vamos tirar toda a dúvida aqui, nós vamos estudar o que é o fermento na Bíblia. Segura aí você. Segura aí, você que está estudando, já abre para você anotar. O que é o fermento na Bíblia, tá? Então, todas as vezes que você for estudar a palavra de Deus, que você for estudar a Bíblia, você tem que deixar que a palavra de Deus explique a palavra de Deus. Nós não podemos tirar conclusões da palavra de Deus, da nossa própria cabeça. Por quê? Porque tudo que está na Bíblia é explicado pela própria Bíblia. Então, existe um significado para o fermento na Bíblia. Existem muitos significados.
Mas vamos aqui destacar dois. Ó, 1 Coríntios 5, 6. Ó, 1 Coríntios 5, 6. Olha o que vai falar. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou seja, um pouco de fermento faz a massa ficar levedada. Ela fermentou. Isso que Paulo está nos falando. Ao versículo 7 e 8. Expurgai o fermento velho, ou seja, retira, né? Para que sejais nova massa, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia, da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está nos ensinando aqui na Bíblia que nós somos tipificados como uma massa. É costume dos judeus, até mesmo nos dias de hoje, fazer pães. Mas que pães? Os pães ázimos ou pães sem fermento, tá? Por isso que Paulo nos ensina que somos uma massa e nós como igreja, né? Nós como igreja, nós somos essa massa. Só que tem um problema. Se nessa massa for introduzido o fermento, essa massa fica levedada. Só que segundo Paulo, segundo o apóstolo Paulo, o fermento significa o quê? Maldade, pecado, coisas malignas, maliciosas. Então, o que esse apóstolo Paulo quer nos passar? O que ele está querendo dizer? Que no nosso meio, a massa, ela precisa ficar sem fermento, sem maldade, sem pecado, sem coisas ruins, sem coisas ocultas. Por quê? Porque, de fato, precisamos ser uma massa sem fermento. Precisamos ser como igreja, pães ázimos. Tá? Então, o fermento são coisas o quê? Ruins. Que é introduzido na massa. Que é a igreja. E por causa disso, que precisamos ser uma massa o quê? Sem fermento. O texto aqui, ele diz o quê? Para tirar o fermento velho. 1 Coríntios, você manda tirar o fermento velho. Ou seja, ficar a massa pura, tirar o fermento velho, ficar a massa pura. Só tem que ficar massa pura, sem o fermento. Como assim? Nos mostra que temos que tirar as coisas ruins da vida. Eu e você precisamos ser uma massa pura, oferecidas a Deus. Você precisa ser pão ázimo. Por isso que precisamos servir a ceia com pão sem fermento. Para que esse pão da ceia, sem fermento, tipifique o corpo de Cristo, que foi partido por nós. Aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Jesus tinha pecado? Não. Ele não tinha pecado. Então, não podemos colocar... Então, se Jesus não tinha pecado, nós não podemos colocar o fermento no pão. Por quê? Porque se colocarmos fermento no pão, o pão da ceia, o que nós estamos dizendo? Que havia pecado no corpo de Jesus. Porque qual que é o significado do fermento que nós lemos aqui? Pecado. Então,
O segundo significado que eu queria passar também aqui de fermento na Bíblia, e deixa eu falar aqui, para mim, é o mais prejudicial aqui que eu vou falar. Olha Mateus 16:1. Olha aqui, Mateus 16:1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal no céu. Então, mais uma vez, Jesus vai nos falar sobre o fermento. Mais uma vez, ele vai falar aqui sobre o fermento. E que precisamente é do fermento dos fariseus. Ele vai falar sobre o fermento aqui agora, só que é o fermento dos fariseus. Ao 2. Mas ele respondendo disse: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus está querendo dizer aqui que os fariseus sabiam discernir o tempo, quando ia chover, quando ia ficar bom. E vocês não sabem discernir o tempo, ele falou. Daí Jesus disse que eles eram o quê? Que fala aqui? Hipócritas. Porque eles pediam um sinal de que Jesus era realmente o Filho de Deus. Você é o Filho de Deus? Jesus vai dizer a eles que nenhum sinal seria dado para eles. A não ser o sinal do profeta Jonas. Mas por quê? Porque Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Assim Jesus ficaria o quê? 3 dias na sepultura. Olha o versículo 5. E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. Eles esqueceram de trazer pão. Eles largaram os fariseus para trás e os discípulos acabaram se esquecendo de trazer pão. Nossa, a gente saiu do meio daquela confusão lá e esquecemos de trazer pão para a gente. Só que tem um porém. Esse texto aqui, ele acontece logo após a multiplicação dos pães e dos peixes. Se você não sabe, Jesus ele multiplicou pães e peixes 2 vezes. A primeira vez Jesus ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, tá? Para 5.000 almas. E na segunda passagem da multiplicação, Jesus ele multiplicou para 4.000 almas, 7 pães e 1 peixe, tá? Então eu quero que vocês anotem aí. Na primeira multiplicação, né, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 almas. Então existem 4 passagens. Anota aí, Mateus capítulo 14, versículo 15 a 21, tá? Marcos 6, do 35 ao 44, eu não vou ler todos porque é uma mesma passagem, tá? Mas eu vou te dar o versículo, mas fala do mesmo texto, tá? Lucas capítulo 9, versículo 12 a 17,
E João, capítulo 6, do versículo 5 ao 13. Aqui vai falar da primeira multiplicação. A segunda multiplicação dos pães e peixes foi para 4.000 almas, diferente da primeira que foi 5, para essa segunda foram 4.000 almas, 7 pães e 1 peixe. A primeira foi 5 pães e 2 peixes. Então, na segunda multiplicação, você vai encontrar em Mateus capítulo 15, do versículo 32 ao 39, e Marcos do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10. Anotou aí? Acho que eu falei rápido. Então, a questão é o quê? Que na primeira multiplicação, Jesus multiplicou para uma multidão maior. Tá? E sobraram o quê? 12 cestos. E na segunda passagem, ele multiplicou para uma multidão menor. E sobrou menos. Sobraram menos. Dessa multiplicação, chegaram os fariseus. Aí pedem um sinal a Jesus. Não respondendo a eles, Jesus, o mesmo pega os discípulos e trazem para o mar da Galileia e vão atravessar esse mar da Galileia. E vão para outra margem do rio. Só que os discípulos, eles esquecem de levar o pão. E mesmo após a multiplicação e terem sobrado esses 7 cestos cheios de pães, os discípulos não levaram pão. Olha o versículo 16 de Mateus 16. E Jesus disse-lhes: adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, atravessando o outro lado, Jesus disse aos discípulos, mesmo eles não tendo levado pão, Jesus falou para eles tomarem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha o 7, versículo 7. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Ou seja, o que eles estavam falando? Jesus está brigando com a gente, porque não trouxemos pães. Nossa, está dando uma dura aqui na gente. Por que a gente foi esquecer? Nossa, por que a gente foi esquecer? Mas olha o versículo 8. Vamos ler do 8 ao 10 aqui, ó. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 almas? Tá falando da primeira multiplicação, lembra? Homens de 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Ao 10. Nem dos 7 pães para 4.000, ó a segunda multiplicação. De quantos cestos levantastes? Então veja aqui, quando ele multiplicou para 5.000 almas, os 5 pães, sobraram quantos cestos? Vocês lembram? 12. Eu vou falar aqui, 12. Só que agora Jesus multiplicou 7 pães para 4.000 na segunda multiplicação. Se for contar, não tinha que sobrar. Bom, só que sobrou 7 cestos. Olha o versículo 11 e 12. Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O versículo 6, quando Jesus fala assim, ó, adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Ou seja, ó o 12 lá embaixo.
esse fermento aqui, que é do pão deles, é doutrina dos fariseus. Jesus está falando que não está brigando por causa do pão em si. Essa palavra doutrina significa ensino. Após Jesus ter resolvido esse mal-entendido entre os discípulos, porque eles tinham entendido que literalmente eles não deveriam usar o fermento dos fariseus para fazer pão. É difícil você conversar com gente que não é muito espiritual. Leva sempre para o lado do terreno, sempre para o lado do carnal, sempre para um segundo sentido, não tem uma visão. É difícil. Crente que não amadurece é difícil você conversar. Você está espiritual e o cara está lá embaixo. É que nem Nicodemos com Jesus. É necessário, você vai ter que nascer de novo. Ah, como que eu vou nascer sendo velho? É difícil. Conversar com gente assim é difícil. Olha, só Jesus na causa na vida desses discípulos. E realmente foi só ele mesmo. Vamos lá. Então, os discípulos estavam literalmente entendendo que eles não podiam usar o fermento dos fariseus, mas não era isso. Então, Jesus, quando falava de fermento dos fariseus, óbvio, não estava falando do fermento do pão. O que era esse fermento dos fariseus? Da doutrina, dos ensinos dos fariseus. E o que significa o fermento dos fariseus? A doutrina deles, o ensino errado. Essa é a doutrina dos fariseus, é o ensino errado. Só que tem uma pergunta. O que os fariseus ensinavam então? Para que Jesus não querer que os discípulos tivessem contato com esse fermento, com este ensino. Vamos ver o ensino dos fariseus. Vocês querem ver? Ó, vamos dar uma ampliada aqui. Mateus 23. Mateus 23. Deixa eu achar aqui. Mateus 23, vamos pegar do versículo 1 ao 3, ó. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observais e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Moisés que deu a lei para o povo de Israel. Moisés morreu. E quem que assentou nessas cadeiras para continuar falando da lei? Os fariseus e os escribas, os ditos. Só que Jesus, no texto aqui de Mateus 23, está dizendo que tudo o que os fariseus mandarem vocês fazerem sobre a lei, façam. Porque essa é a lei. Mas não imitem as suas obras, as obras dos fariseus, as obras deles. Não imitem. Nem dos fariseus e nem dos escribas. Por quê? Porque eles mandam as pessoas fazerem, mas eles não fazem. Eles mesmos falam, mas eles não fazem. Ou seja, hipócritas. Então, o que aprendemos? O ensino ou o fermento dos fariseus é o quê? É ensinar aquilo que não fazem. Fariseus se tornou o quê? Uma nomenclatura para pessoas hipócritas. Pregam, anunciando o que o povo tem que fazer, mas eles mesmos não fazem.
Eu nem vou falar aqui. Então Jesus disse que se conhece a árvore pelos frutos. Então observe. Observe quem está pregando para você. Observe quem está falando da palavra de Deus para você. Observe quem está pregando. Por que eu estou falando isso? Vocês têm que observar. Pelo menos, quem está pregando para você, quem te ensina, pelo menos está se esforçando para viver o que prega. Pelo menos. O ensino dos fariseus são pessoas que estão mais preocupadas com a aparência do que com o interior. É gente que está mais preocupada com a aparência do que com o interior. Guarda isso. Está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar, né? Ou do que de fato do que Deus quer para elas, o que elas têm que servir para Deus. Elas têm que viver para dar prazer a Deus. Não, elas estão preocupadas com o que as pessoas vão pensar. Toma cuidado com esse tipo de ensinamento. Olha o versículo 4 de Mateus 23. Eu estou falando sobre a parábola. Aguentem aí, gente. Estou falando sobre a parábola. Tá? Tá tudo aqui tá tudo no controle. Mateus 23, 4. Ó. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Os fariseus naquela época de Jesus diziam para as pessoas que tinham que fazer, colocavam fardos pesados nelas, mas nem sequer tentavam ajudar, nem com um dedinho, esses fardos naquelas pessoas. Eles eram, na verdade, aqui para que vocês possam entender, os fiscais de Deus. Os fiscais de Deus, só que ó, anotando na língua, os dedos duros. Fiscais de Deus, mas estava trabalhando para o diabo, isso sim. Vivem colocando fardo pesado em todo mundo. Então nós temos que pelo menos sermos fiéis daquilo que ensinamos, pelo menos para as outras pessoas, né? Porque se nós não fizermos o que a gente prega ou fala, nós estamos sendo que nem os fariseus, hipócritas. Olha o versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Esses largos filactérios aqui eram roupas enfeitadas, tá? E observe aqui que os fariseus, tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens, né? Estão preocupados de fato com a aparência. É com a aparência que eles estão preocupados, não com aquilo que Deus quer para eles. Olha o versículo 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles querem ser o quê? Importantes. Nas sinagogas haviam divisões de lugares. Aqueles que se assentassem nas primeiras fileiras das sinagogas ou nas igrejas naquela época eram pessoas mais importantes, né? O que os fariseus queriam? Então, por sentar lá na frente, ser os mais importantes, estar entre os primeiros, ter poder, estar na frente. Eles não estão preocupados com o evangelho, é posição, é serem vistos. Ó, o 8 ao 11. Vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo.
e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Sabe essas pessoas que são maiores aqui na terra? Serão servos no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, ele equaliza as coisas. O reino de Deus, ele faz justiça. Ao 12 até o 15, ó. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrareis, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um presélito, guarda essa palavra, presélito, e depois de ter desfeito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que a vós, mais do que vós. Presélitos são aquelas pessoas que se convertem ao judaísmo, anota aí, tá? Presélito aqui no 15 são aquelas pessoas que se convertem ao judaísmo. Jesus aqui nesses versículos, ele está chamando aqui esses fariseus de filhos do inferno. Olha o 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo será devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, ouro ou templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é o devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, fariseus, escribas hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados. Sepulcros caiados é um sepulcro pintado de branco, tá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente aparecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Ai também vós, exteriores, pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Forte, hein? Então,
Olha como Jesus pegou pesado para cima deles. Não pegava leve, não. A doutrina dos fariseus é o que? A hipocrisia. Também não tem nem como falar que não sabe que é a hipocrisia, né? Pelo tanto que Jesus falou hipócritas, hipócritas, é a hipocrisia. Jesus disse que o fermento dos fariseus é a doutrina deles. O ensino deles. O ensino deles é o quê? A hipocrisia. A hipocrisia são pessoas que se preocupam com o exterior e não com o interior. É isso. Conseguiram compreender agora?